Seja bem-vindo, colega empreendedor imobiliário, ao quadro piloto, o primeiro episódio de uma série de podcasts que nós estamos gravando aqui na Blue Rain Inc. Esse aqui é o Conexão BI, em que eu trago especialistas, colegas, convidados do mercado imobiliário para conversar aqui e estabelecer uma conexão comigo e com vocês. Nesse primeiro episódio, eu trago aqui a Cristiana Breyer, uma colega arquiteta que atua aqui na região de Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema, com empreendimentos imobiliários multifamiliares, né, os prédios nossos residenciais, e também na parte de design de interiores. A Cris, ela é formada em arquitetura, ela ganhou vários prêmios ao longo da jornada profissional dela, ela atua hoje junto com uma sócia na parte de arquitetura e desenvolvimento imobiliário, e a gente vai conversar aqui hoje, dentre outras coisas, sobre desenvolvimento de produto e valorização imobiliária. Dois assuntos extremamente importantes aqui para os nossos empreendedores e para os nossos incorporadores. Cris, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui. Conta um pouquinho, Cris, como é que foi essas tuas premiações que você teve desde que você se formou? Você tem premiações nacionais. Quais são elas e como é que foi a tua jornada para conquistar elas? Então, oi, prazer estar aqui. É uma honra, né, ser a primeira convidada do Pedro para estar nesse podcast e ainda mais falar sobre esse assunto que eu amo, é a arquitetura, né? E qual que era a pergunta mesmo? Como é que são as minhas premiações, isso? Nossa, a primeira premiação assim que eu ganhei foi com meu TCC, que foi uma reestruturação urbana na cidade velha de Montevidéu. Então, meu TCC ficou entre os 5 melhores do estado de Santa Catarina no ano de 2020 e 2021. Esse foi a primeira premiação, assim, mais importante. E depois a gente ganhou uma premiação também, que era um apartamento. A gente projetou um apartamento para Jaime Lerner, o arquiteto. Então a gente concorreu com acho que foram 60 arquitetos projetando aquele mesmo espaço e ficamos em primeiro lugar. Uhum. Essas são as principais. Assim. Essa primeira premiação que você mencionou tem um pouco mais a ver com urbanismo, é isso? Isso. E essa segunda já tem mais a ver com design de interiores? Isso. E como é que você consegue migrar de um escopo mais macro para um escopo mais micro? Eu acho que a arquitetura ela é muito assim entre escalas, né? Eu acho que a gente pode trabalhar tanto com uma coisa muito pequena quanto uma coisa muito grande. Eu gosto exatamente... minha paixão na arquitetura é justamente isso. Tanto eu consegui trabalhar numa escala de algo muito pequeno, um objeto, por exemplo, até uma cidade. Essa amplitude que eu gosto da arquitetura. Legal. E a Desirê, sua sócia, também participou nessa jornada das premiações, né? Conta um pouquinho da jornada dela também. Sim, a Desirê, ela é designer, né? E ela participou de todos os projetos de interiores que nós fizemos, tanto de interiores quanto arquitetônicos, enfim. Ela é especialista em gestão de projetos e negócios, então toda a expertise, tanto do design quanto da gestão de projetos, ajuda bastante, porque sim, a gestão, assim, é bem importante. Tanto o tempo, porque esses projetos de concurso, assim, a maior parte que a gente ganhou, eles tinham um tempo de produção muito curto. Uhum. 14 dias, 20 dias para produzir o projeto e enviar e ser aprovado. Legal, bom, parabéns para você, parabéns para a Desirê. Com certeza, um ótimo início de carreira, um ótimo, né, vamos dizer assim, portfólio já entrar com essas premiações. Cris, queria conversar hoje aqui contigo sobre 2 tópicos, valorização imobiliária e desenvolvimento de produto, certo? Certo. O ambiente construtivo é, assim, muito amplo, né? Desde obra de infraestrutura, mobilidade urbana, passa por toda a questão socioeconômica também, né? E o arquiteto está envolvido, se não em todas, quase todas essas ramificações, né? Aqui, para os nossos incorporadores imobiliários que nos assistem, desenvolvimento de produto é uma etapa crucial que pode
dar tudo certo no produto dele, no empreendimento, no investimento que ele faz, ou pode dar tudo errado, né? Essa questão de identificar aquilo que está de acordo com a legislação, aquilo que tem desejo, atrai o desejo do consumidor, né? Então é uma produção, dizer assim, é um estudo, é uma etapa do projeto que ele é multidisciplinar em vários sentidos, mercadológicos, legislativo e assim por diante, né? O que significa para você o desenvolvimento de produto dentro do contexto do mercado imobiliário? Bom, é algo que, cara, a estratégia por trás desse produto que vai definir se ele vai ter sucesso ou não. Porque às vezes, muitas vezes a gente vê produtos que são praticamente iguais e o que muda, por exemplo, é uma estratégia de marketing atrás daquilo. E eu acho que a gente como arquiteto tem que sair um pouco dessa parte do marketing e focar ali como um intermediador. Eu acho, estava até conversando com você antes, que o arquiteto é um intermediador entre o que o público está buscando e o empreendedor está querendo fazer nesse local, nesse terreno, enfim, nessa cidade. E definir esse produto ali no início, ter o direcionamento certo vai mudar tudo no final. Tanto a escolha do público ali que vai ser direcionado para esse empreendimento, como o padrão desse empreendimento, enfim. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, com Mas certeza, na sua visão, né? Eu costumo comentar com os nossos colegas incorporadores que o produto talvez seja o principal veículo da cultura organizacional. Ou seja, aquela empresa que diz que valoriza o sustentável, sustentabilidade, ele vai ter que manifestar através do produto dele, mais do que qualquer outro canal de mídia ou publicidade, que ele realmente sustenta essa prerrogativa, não, essa fala dele de ser sustentável, né? Então o produto, nesse caso o produto imobiliário, né, ele tem que ser sustentável para que crie uma certa autoridade, né, e uma autenticidade da marca e da cultura organizacional dele. E com certeza o arquiteto está muito inserido nesse ecossistema, né, de manifestar também esses valores, essa cultura, né? Sim, essa questão da sustentabilidade que tu falou. Tanto se a gente vai pensar assim, sustentabilidade ambiental do empreendimento, por exemplo. Muitos empreendimentos se dizem sustentáveis, mas é algo muito raso, sabe? O produto até pode ser o produto que foi usado até pode ser sustentável, por exemplo, mas como que esse produto chegou até a obra? Como que foi o processo de todo o processo até chegar lá na obra e ser implantado isso? Será que é sustentável mesmo? Sim. Às vezes pega um revestimento lá sustentável, mas vem importado, sei lá de onde. E para chegar a isso, até aqui, Sim. muitos fatores deixam de tornar isso sustentável. Né, com certeza. Com certeza, a parte de sustentabilidade é muito grande, né? No sentido de abrange várias disciplinas, cadeia produtiva muito longa, né? Sim. Com certeza. O que você entende como sendo os principais fatores que você considera ao desenvolver um produto imobiliário? Eu acredito que tenha que ser considerado tanto o público como os desejos do empreendedor. A gente tem que ficar ali no meio, intermediando isso, porque o empreendedor ele quer o lucro, ele quer o retorno financeiro daquilo ali. Mas o comprador final, ele quer conforto, ele não está pensando tanto no valor, a não ser que seja um investidor comprando um apartamento. Porém, pensando no público como a pessoa que vai morar, a pessoa está buscando um conforto, está buscando um padrão de qualidade, está buscando uma localização importante, uma localização boa nesse sentido. E às vezes o construtor, o incorporador, está só preocupado com o valor daquilo. Uhum. E às vezes tu investe um pouquinho mais numa coisa que vai valorizar muito mais o empreendimento. Sim, com certeza, né? Esses fatores
vamos dizer assim, mercadológicos, né, que você trouxe como sendo a absorção do mercado ou da demanda, né, do que eles estão querendo, o que o público está comprando. A parte também do incorporador, que não é ele necessariamente que está usando do produto final, mas é ele quem está contratando e direcionando para onde que vai ser, que atributos que vai ter esse produto, né? Mas assim, também nós temos os fatores legislativos, né, que vem através do plano diretor, o que é possível, de acordo com as leis, se construir, se edificar lá. Também temos alguns fatores de ordem mais, talvez, engenharia ou técnica, talvez uma resistência do solo, uma proximidade do mar, alguma coisa assim, que talvez limite a altura, limite recalques diferenciais, enfim, uma série de fatores. Nossa, sim, uma série de fatores que tá tudo daí vinculado lá no início, a gente vê num briefing, né? Todos esses fatores para poder desenvolver esse produto de uma forma gratificante, que não vai ficar aquilo um elefante branco, digamos assim, que agrade somente o investidor ali que está fazendo o empreendimento, mas que isso saia, né, que isso venda e não fique parado aquela coisa lá porque só teve a vontade de uma pessoa. Sim. Legal. E você mencionou o briefing agora, né? Como é que você identifica as necessidades e desejos dos clientes durante o processo de desenvolvimento? Eu até, talvez, conceda que fazer uma casa para um cliente só é relativamente menos complexo do que fazer um empreendimento para 200 pessoas que você nunca viu na vida. Então, se você pudesse trazer um pouco mais dessa nuance, como é que você geralmente lida com isso? Ou como é que os nossos colegas incorporadores trazem esse abacaxi para você? Sabe que eu acho, particularmente, eu acho mais fácil projetar um edifício do que uma casa para uma pessoa só. Uma pessoa só traz muitos desejos. E um empreendimento, tu não vai estar tão ligado aos desejos tão intrínsecos, assim, de cada pessoa. Porque, principalmente assim, por exemplo, o que a gente vê muito hoje, empreendimentos que podem ser personalizados pelo comprador. Sim. Então, vai daí para esse extremo, entendeu? Da personalização do comprador, daquela pessoa lá. Por isso que eu acho talvez mais simples produzir para várias pessoas uma coisa mais... Não é genérica. Não é genérica porque tem o pensamento por trás. Só que teria que agradar muito mais pessoas. Então, é algo que é mais simples, digamos assim. Tem que ser mais simples. Porque cada ser humano é muito mais complexo do que um grupo ali. Sim. Legal. Você mencionou do briefing, né? E acho que em conversas anteriores que a gente teve, você mencionou do quão completo é o briefing que você geralmente faz, né? Sim. Esse briefing, você faz o mesmo, independente se é uma casa ou se é um incorporador? Você consegue fazer briefing com o consumidor final, mesmo quando não é ele o teu contratante? Como é que você geralmente tem se aproximado desse problema? A gente faz... Cada briefing é diferente. Vai muito do tipo do cliente, mas todos eles seguem uma mesma base de pensamento, assim, uma linha de raciocínio é a mesma. Mas a gente juntou várias teorias, várias técnicas tanto de escuta, como de psicologia, como de branding, por exemplo, para montar um briefing que a gente achou mais adequado, assim, para o nosso escritório, para a forma que a gente trabalha. Então, a gente pegou, por exemplo, a gente cria arquétipos para casa, para o edifício. Então, a gente cria como se aquele edifício, aquela edificação tivesse uma personalidade própria. Então, a gente tenta focar como se estivesse criando uma pessoa, uma persona que vai definir aquele projeto no final. Tanto com os desejos que o cliente fala, e às vezes ele não fala, como com coisas que a gente vê de cultura e mercado. Então, é uma mistura de coisas que a gente fez para conseguir chegar num resultado que quase não tem alteração no final. Ótimo ponto, Cris. Eu vejo muitos colegas, clientes às vezes, que têm por hábito fazer todo o processo de licenciamento, às vezes fazer contratação de execução de obra, toda a parte estrutural e tal, quando está lá no meio da vedação,
quer mudar, quer fazer uma piscina onde era um salão de festas, quer fazer um salão de jogos onde era um cinema, sabe? E muda Sim. toda a parte de instalação, toda a parte de elétrica, hidráulica, às vezes até estrutural, dependendo do que for, né? E retrabalho é custo, né? Retrabalho. Eu fico às vezes pensando assim, né? E é uma provocação até que eu faço com os colegas. Cara, você não conseguia realmente ter feito diferente? O que te impossibilitou de fazer esse gourmet Desde o antes, início, desde o início, né? E acho que o briefing, ele é um convite, é um conjunto de questionamentos que convida o empreendedor a pensar, refletir refletir. sobre aquele assunto. Por isso que às vezes a gente faz perguntas que parecem que não tem sentido nenhum. Mas é que eu quero que tu me fale outras coisas que tu não tá me falando, entendeu? Ou que tu tá por trás do teu pensamento. Às vezes tu fala que tu quer um negócio preto, mas talvez não é bem preto que tu quer. Talvez seja um azul marinho. Sim. Talvez seja um bordeaux bem escuro. Sim. De fato, evitar esse retrabalho, às vezes tem aditivos contratuais mais para frente, tem prefeituras que no ato do licenciamento você tem que descrever o que exatamente vai ter, né? E para o teu cliente, se não a prefeitura, pior ainda para o teu consumidor, para o teu cliente, ele está esperando ali um espaço gourmet ou uma piscina, depois fica difícil mudar, né? Sim. Eu conheço casos que a incorporadora adicionou uma suíte, que geralmente é tido como bom, né? Pelo menos foi essa a premissa que ela se baseou. Só que o que ela fez? Ela incluiu uma quarta suíte dentro da mesma área privativa que tinha de 3. Ah, mas daí se eu comprei um apartamento porque era amplo, espaçoso. Pois é, né? Você comprou porque tinha uma sala de 20 metros quadrados, agora a tua sala tem só 10, Sim. né? Ou seja, aquilo que foi combinado não está sendo entregue. Nem sempre um 4 suítes é melhor que de 3, né? Sim. Então é complexo isso para a incorporadora, pode desagradar alguns clientes, né? E aquela máxima, né? O combinado não sai caro. Eu ia falar isso, exatamente essa frase. Uma vez que você muda o combinado unilateralmente, pode sair caro, se não em dinheiro, em reputação, né? Em às vezes ele falar mal ou não comprar de novo, né? Então é muito, muito sensível. Acho que um briefing ele é convidativo para a gente evitar o retrabalho no futuro, gastos, né? Atrito com o contratante, com o próprio arquiteto, com os órgãos públicos, né? Sim, é algo que a gente pega bastante no briefing. Eu acho que é uma das principais partes do nosso processo, o briefing. Que eu gosto de partir de algo que já seja meio concreto, entendeu? Que tu já tenha me falado muitas informações para eu trabalhar em cima daquilo. Sim. E daí, no processo, vai sendo mais leve de tu trabalhar, porque tu já tem todas aquelas informações. Se você já teve a oportunidade de ser briefado, ou seja, de fazer um briefing com o consumidor final, ao invés de fazer com o contratante, com a incorporadora. Tipo assim, se eu fosse contratar você para desenvolver um prédio lá para minha incorporadora, ao invés de você ouvir de mim o que o prédio deveria ter, você ouvir de 1, 2, 3, 30 dos consumidores que têm um perfil semelhante. Você já teve essa oportunidade? Nunca tive oportunidade, mas acho que é uma dinâmica bem interessante de ouvir profundamente o interessado, o comprador. Eu acho que é bem legal. Eu tentei uma vez providenciar, né, uma técnica semelhante, e a dificuldade às vezes é porque é um público bastante seleto, né? Sim. Então a gente está falando de ticket média de 3 milhões e meio, 4 milhões, no caso desse empreendimento que a gente estava desenvolvendo. Então, para conseguir, às vezes, a dedicação e engajamento dele por 3 horas... É difícil, né? Por uma coisa que, em tese, ele não ganha nada, né? É difícil. Então, realmente não é muito fácil assim. Às vezes a gente tem que providenciar um jantar, às vezes nutrir proximidade com a pessoa, né? Com esse potencial cliente, antes de pedir para ele gastar 2, 3, 4 horas do tempo dele, mas é um exercício bem interessante. Eu acho que deve ser bem interessante essa dinâmica. Agora tu me deu uma ideia, vou ter que aplicar isso aí agora. Fazer o projeto piloto disso aí. E eu comentei contigo agora há pouco, né, da incorporadora que aumentou de 3 para 4 suítes dentro da mesma área privativa, né? Dentro de um produto imobiliário tem vários atributos, seja ele um porcelanato maior, a presença de uma piscina, de uma jacuzzi, e obviamente que nós temos recursos limitados, a gente tem só 200 metros quadrados de área privativa, né? A gente pode colocar 4 suítes pequenas ou 3 suítes médias, a gente pode colocar
uma jacuzzi e um quarto que não é suíte. Enfim, quais desses atributos, na sua experiência, você acha que o consumidor mais pondera, mais valoriza na hora de tomar a decisão de comprar? O que eu mais ouço das pessoas, assim, sempre quando eu pergunto, o que te levou a comprar esse apartamento? É localização, é ventilação, é iluminação, nunca é a área de lazer. Uhum. Dificilmente a pessoa, muito poucas pessoas que eu conversei comprou porque tinha uma jacuzzi, porque tinha uma piscina. A pessoa pensa mais ali dentro, sabe? Sim, às vezes vista, né? Vista A mar. vista, sim. Sim, é. A parte interna ali, a parte que a pessoa vai usar mais. Não que não seja importante ter Aham. as facilidades dentro, mas eu acho que nem sempre é isso que vai chamar mais a atenção do comprador. Tá. Uma coisa que eu sempre, frequentemente escuto quando eu faço essa pergunta, né? Qual que foi, talvez, o atributo singular que mais te chamou a atenção no momento de tomar a decisão de compra? Eu escuto muito forma de pagamento. A forma de pagamento também é Forma de importante, pagamento. sim. Às vezes, caber com a parcela no bolso é o que mais faz sentido do que uma cozinha grande ou coisa Sim. do tipo assim, né? Eu tava pensando mais no sentido formal da coisa, Sim. mas no sentido financeiro, sim. Uhum. Daí a forma de pagamento ganha de todas. Pois é um diferencial na hora da venda, com certeza. Como é que você aborda os interesses do contratante, do incorporador, versus os interesses do cliente? Por exemplo, quando o incorporador, às vezes, direciona você, arquiteta, a elaborar um produto que apetece a ele, que vamos dizer assim, que atende ao plano de necessidades dele enquanto pessoa, né? Uhum. Mas às vezes marginaliza os interesses do comprador. Já aconteceu isso com você? Como é que geralmente você reage a esse tipo de situação? Nunca aconteceu assim, diretamente, mas a gente como arquiteto, a gente tá ali no meio, intermediando o cliente e o empreendedor, a pessoa que vai fazer essa edificação. E às vezes até, a gente serve quase como psicólogo, né? Tipo, tem que ouvir muito aquele cliente para fazer ele compreender que não é só a visão dele ali que vai fazer valorizar esse empreendimento, que às vezes ele tem uma ideia que, por exemplo, um revestimento, vou dar um exemplo bem chulo, assim, um revestimento de R$ 1.000 o metro quadrado, ou um revestimento de R$ 500 o metro quadrado. Às vezes ele quer aquele revestimento de R$ 1.000 porque ele acha que aquilo ali vai valorizar o empreendimento. Uhum. Só que não necessariamente um revestimento que é caro vai valorizar o empreendimento todo, por causa do revestimento. Claro que padrões, né, são um padrão mais alto vai ter um revestimento melhor. Sim. Mas não é só isso, são muitos fatores que tem que ser ponderados ali na hora de tanto agradar a pessoa que vai comprar lá no final e agradar o investidor. Sim. Eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, tem uma história rodando aí, que um dos empreendimentos da Brava, que não foi lançado ainda, aparentemente vai ser lançado nesse ano ainda, mas estão dizendo que foi pago R$ 20 milhões só para a grife do arquiteto lá. Um arquiteto famoso, traz o nome, traz Já sei até do que você está falando. Eu agora não me recordo nem o nome do projeto e nem o nome do arquiteto, mas com certeza R$ 20 milhões é um valor considerável, ainda mais que geralmente vem num momento jovem do projeto, né? O estudo arquitetônico é um dos primeiros a ser feito então, assim, às vezes é realmente um dinheiro que abre um buraco no caixa do incorporador, né? O que você acha? Qual que é a sua opinião com relação a esses grandes nomes? Eles conseguem, de certa forma, justificar pagar R$ 20 milhões? O cliente absorve isso? É um valor ou é detração de valor? Vai depender muito do qual que é a grife, sabe?
acho que tem muitos arquitetos, por exemplo, eu acho que é esse que tu tá falando, é o do Norman Foster, Acho que sim. lá Brava Norte. Brava Norte, é. Pode atrair, sim, gente que vai comprar só porque é um Norman Foster na Brava, sabe? Eu acho que tem esse público. Sim, Existe. sim, sim. Pra mim, Norman Foster, não conheço o trabalho dele, não sei nem se é bom, se é ruim, se tem meu perfil ou se não tem, mas eu fico pensando assim, que se a gente dividir pela quantidade de unidades, que dê 200 mil por unidade, né, esse 200 mil, ele consegue ser arcado pelo cliente? Acho que eu me pergunto muito isso, assim, né? Eu me pergunto também. E eu Se tu acho, souber me responder, você responde. eu acho que isso é muito difícil de monitorar, né? É, Porque né? é difícil você isolar, fazer um grupo controle. Ó, esse empreendimento tem o nome de um arquiteto famoso e esse mesmo empreendimento no mesmo local não tem, né? Então fazer um grupo controle e comparar se de fato o efeito foi como esperado ou não. Mas eu tenho visto um movimento bem grande, assim, de nomes grandes da arquitetura agora fazendo projetos aqui, sabe? Sim. Eu tenho sentido esse movimento, tanto como o Norman Foster, que nem tem ali na Brava também, Arthur Casas, Uhum. como é que é o nome daquele outro? Aqui em Balneário mesmo. Eu não vou lembrar o nome do arquiteto, mas não foi lançado ainda, mas também de um arquiteto bem famoso. Rafael Faé? Não é? Não é o Rafael Faé. Mas pode ser, quando Pode vê. ser. Ah, tem nomes de grifes de carro, né, de Também veículos, tem isso. tem grife de móveis, enfim, grandes designers industriais aí europeus, norte-americanos, tem bastante. Enfim, o nosso mercado, ele é um mercado que eu acho que tenta inovar bastante quando considerado a realidade do Brasil como um todo. Tem sempre alguém puxando novidade, trazendo, Sim. né, trazendo ideias de fora, e grifes, e garotos propaganda e tal. Acho que nesse sentido a nossa região é muito privilegiada. Nesse sentido, sim. Tem toda hora tem uma coisa nova para lançando pra gente ver. Tem alguém metendo moda Tem aí. alguém inventando moda. Todo dia Verdade. tem uma moda diferente. Verdade. Legal. E pra gente talvez ir caminhando pro final desse assunto, que dicas que você daria para empreendedores ou construtores que estão começando a desenvolver produtos na construção civil? Comece com o estudo de viabilidade, fazendo um bom estudo do Potencial entorno, do potencial construtivo. construtivo, tenha muito conhecimento sobre o tanto que vai poder ser feito nesse terreno e o tanto de valorização que isso pode ter no futuro. Não ter uma visão assim tão de curto prazo. Uhum. Pensar no longo prazo. Uhum. Porque às vezes a gente está pensando no hoje, só que o empreendimento, dependendo do tamanho, vai ser lançado quando? Daqui 4 anos? 5 anos? Sim. Então eu penso muito nisso, na visão de longo prazo, do que a gente faz, do que a gente projeta. Porque a gente não projeta uma coisa que vai durar 10 anos, né? É uma coisa que é para durar 100, 200 anos. Verdade. Verdade. Isso transforma as nossas cidades. Exatamente. Transforma a vida de pessoas, transforma como a gente se locomove, como a gente interage, como a gente conecta um com os outros, né? Sim. Com certeza, vamos dizer assim, as ferramentas, né? A matéria-prima do arquiteto, do engenheiro, enfim, são transformadores de sociedade. Exatamente. Legal. E agora que a gente já está falando dessa transformação, talvez no sentido mais macro, queria abordar contigo um tema que eu sei que é querido para você também, que é a valorização imobiliária. Sim. O que significa ou como é que você entende valorização imobiliária? O que isso é para você? Eu acho que envolve muitos fatores, tanto da sociedade como um todo, como de regiões específicas, assim, falando, por exemplo, por que uma região valoriza e outra não? Vai muito do interesse ali da pessoa que vai incorporar aquele edifício, porque ela pode iniciar um movimento, como ela também pode seguir o que as outras pessoas já estão fazendo. Só que às vezes quando a pessoa tenta criar um movimento não dá certo, né? Uhum. Só que eu vejo que tem muito lugar com potencial de valorização que as pessoas não estão dando tanta atenção e
todo mundo se jogando pro mesmo lugar, digamos assim. Uhum. E eu acho que, por exemplo, principalmente aqui na nossa região, tem muitas coisas aqui ao redor que não só, tipo, por exemplo, o centro de Balneário. Sim. Que todo mundo só fica ali querendo investir nesse centro. E tem várias outras centralidades ao redor que podem se desenvolver, podem valorizar e ser muito melhor pro público das cidades do entorno até, tipo, porque, por exemplo, Camboriú. Eu acho que Camboriú tem muito a se desenvolver ainda. Tem muito a ser pensado ainda. A Balneário talvez tenha sido assim um precursor, né, uma certa forma de protagonista nesse sentido, em que se desenvolveu a indústria da construção civil e mais, não só de residência, mas como uma marca, um objeto de desejo, né? Então, eu lembro quando eu era mais novo aqui em Balneário, o pessoal trazia os móveis que sobravam das cidades deles, sei lá, o cara lá de Maringá, o cara era de Curitiba, o que sobrou, que não coube na sala, o que é velho, que veio da casa da mãe, enfim, eles traziam pra praia. É aquela geladeira enferrujada, né? É aquela cômoda que não tem um pé, né? E era isso que vinha aqui pra casa de praia, né? Real, tem até hoje, vejo apartamentos assim que tem os móveis que foram esquecidos, né? Eram as sobras. A sobra, né? E hoje em dia eu acho que tá havendo um movimento reverso. Aqui, a casa da pessoa daqui de Balneário é melhor do que a casa da pessoa lá de Maringá, lá de Goiás, e assim seja, né? Ou seja, é mais novo, tem os móveis às vezes mais luxuosos, às vezes o carro rebaixado do cara tá aqui, não tá lá, né? Sim. Então mudou completamente esse paradigma. O que antes era uma residência de praia que custava R$ 200.000, hoje é um artigo de luxo, é um símbolo social, talvez, né? Status, né? É de status, com certeza, né? De vários milhões de reais, né? Tem até um corretor colega meu que ele brinca, né? Ele fala assim, olha, com 10 milhões até que você consegue dar uma entrada aqui num Uma imóvel, entrada. né? 10 milhões já foi dinheiro agora. Pois é. Porque eu vejo, tem apartamentos ali no centro que eu não sei como que vale 35 milhões. Eu entrei de ver assim as fotos e eu não consigo compreender. Sim. Se tem gente pagando, Se tá tem valendo, gente né? pagando, pois é. Muitos diferentes stakeholders veem valorização imobiliária de uma maneira diferente, né? Os compradores, por exemplo, né? Eles às vezes veem como uma ameaça. Por quê? Porque eles, de certa forma, se habituaram com um certo status quo. Daquela vizinhança em que as crianças podiam brincar na rua, né? Aquela vizinhança de casa, sem trânsito. Então, muitas vezes, a valorização imobiliária para esse tipo de stakeholders não é bem vista. Inclusive, tem grupos sociais que tentam parar, frear, diminuir, através de legislação, de intervenção do bairro, o adensamento nessas regiões, ou até mesmo a valorização como um todo. Você já teve alguma experiência nesse sentido? Tipo assim, o meu TCC, por exemplo, Uhum. foi uma reestruturação urbana, né? Então, o centro velho de Montevidéu, ele é bem abandonado, assim, porque ele era industrial. Sim. Então, com a mudança ali de estrutura da cidade, mudou a economia. Então, aquilo lá ficou abandonado. Só que, como vamos valorizar isso sem mandar embora as pessoas que já vivem lá naquele lugar? Vamos valorizar, mas também não é para gentrificar. Aham. Porque eu acredito que dá para tanto manter as pessoas que já vivem no lugar, como valorizar certas partes. Eu acho que aqui a gente não vê muito, mas teria que ter uma divergência, não é divergência, é uma diversificação Uhum. de tipos de padrão de empreendimentos para isso não acontecer, digamos assim. Pode ter a valorização. Habitações sociais e tal. Exato. Eu acho que é muito importante ter essa diversificação social para não ser gentrificado. Porque
só valorizar por valorizar, eu acho que não é saudável socialmente, Sim, sim, sim. Tá. culturalmente para a cidade. Não sei se tu me entendeu. Eu acredito que sim. Mas fazendo menção à cultura, né? Eu É, acho que o brasileiro, se não todos os habitantes do mundo, tem uma cultura de que onde mora o rico não mora o pobre. pois é, mas deveria ser diferente. Eu acho que numa centralidade, por exemplo, vou dar o exemplo do Copan, o prédio. Lá em São Paulo. É, Que agora é um salseiro. Salceiro? É um prédio que tá às mínguas lá, né? Uma desorganização. É, sim, mas a ideia dele foi ele foi projetado para Uhum. vários tipos de classes sociais. Lá tem tanto um estúdio como também tem apartamentos enormes. Aham. Eu acho que a gente, para viver em sociedade, pra gente evoluir como Sim, sim. sociedade, a gente precisa poder conviver com todos os tipos de pessoas num espaço que seja pequeno, num centro, por exemplo. Aham. Eu acho que deve ter essa diversidade, porque senão a gente só fica convivendo com as mesmas pessoas, com as mesmas ideias e a gente não evolui. Sim. Tem uma imagem muito famosa, acho que do Rio de Janeiro, na mesma foto se tem um prédio com piscinas na. É São Paulo. É São Paulo aquela lá? É um Piscinas na, prédio na sacada, né? e a vista da E a favela, vista da favela, né? E Paraisópolis. ela, eu não lembro qual favela que era, e essa foto ela é muito icônica no sentido de talvez representar isso, né? Essa dualidade, essa distância de classes sociais, né? Então, às vezes, onde o município talvez enforce a habitação social, diminua o valor para aquele que pagaria 10 milhões, 5 milhões ou coisa do tipo, né? Por exemplo, esse prédio aí que tu citou, ele tá praticamente abandonado. Abandonado. Será que não seria mais viável ter construído uma coisa ali que fosse mais próxima daquela realidade? Que fosse mais útil, digamos assim? Mas o prédio antecedeu a favela ou a favela já Já existia. Ah, tá. O prédio ele tá bem na divisão de zona, do Aham, zoneamento, aham, entendeu? Pro lado da favela não dá pra ter altura e sim, pro outro lado sim. sim. Não, de certo, naquele morro talvez nem pudesse ser edificado, independente da altura, É, né? Porque você tem uma cota mais alta ou inclinações mais severas, enfim. Não sei qual que é exatamente a particularidade lá, mas frequentemente a favela não cresce onde é permitido, cresce onde não é, sim. né? Ah, acho que outro ponto que eu ia trazer também aqui, do ponto de vista do panorama mais mundial, você tem acompanhado os movimentos lá no sul da Espanha, nos últimos 6 meses? Em particular, está tendo como é que eu posso dizer? Está tendo uma movimentação social, assim, um protesto Hum, dos moradores de Barcelona e outras cidades daquela região ali do sul da Espanha contra os turistas. eu vi. E o argumento é de que a presença tão intensa de turista buscando acomodação, buscando o Airbnb, elevou tanto o valor da locação que afetou também os locatários anuais e os compradores, né, o preço do imóvel também, né? Então, aquele que aluga anualmente, ele tem que ponderar. O investidor que tem um apartamento vazio, ele tem que ponderar entre alugar por, sei lá, 3 semanas a preço de Airbnb no mês, né? Uhum. Ou alugar para o ano inteiro, só que o preço do morador, por assim dizer, né? Então, de novo, um tipo de stakeholder que vê a valorização imobiliária com maus olhos. Maus olhos. Maus olhos. Eles não querem e eles chegam a ser até violentos, agressivos com o turista. Pra tipo assim, ó. Teve uma situação que saiam botaram daqui. uma cerca, né? Cerca, eu já vi um que foram várias pessoas tacando balão d'água, Esse eu com não arminha vi. de água, dando tirinho nos turistas que estavam tomando café. Realmente, assim, sendo hostis com os restaurantes, né? Que é um polo concentrador do turista, né? E realmente contra, assim, né? Pode ser um pouco míope essa visão, porque o turista leva dinheiro para lá também, né? Não só É. eleva os preços dos aluguéis, mas dá trabalho pro restaurante, dá trabalho pro hotel, pro taxista e assim por diante, né?
eu acho que só tem o hotel, só tem o Airbnb, porque tem a procura, né? As pessoas estão tentando trabalhar de alguma forma. Verdade, né? Talvez aquele cara do Airbnb tenha que se reencontrar no mercado de trabalho se ele não tivesse, Se ele não né, a tivesse aquela renda hospedagem ali. como... É, verdade, verdade. E o que você entende como sendo os principais fatores que influenciam a valorização imobiliária? Você trouxe aqui a localização, correto? Localização. Tu diz a valorização imobiliária, tipo, de um produto específico ou de uma região, Eu acho que de digamos uma assim. região. De uma região. É. Muitos fatores podem valorizar uma região, mas eu penso assim, por exemplo, eu tô pensando ali no bairro Santo Amaro, não Santo Amaro, São Francisco, São Francisco. que vai sair um loteamento ali, por exemplo, que não é um condomínio fechado. É um loteamento com várias áreas livres, várias áreas públicas. Isso, por exemplo, é uma coisa que vai valorizar muito o bairro, porque eu vou poder ter acesso àquelas áreas verdes de lazer. Uhum. Isso é uma coisa que valoriza muito uma região, a área de lazer. A gente vê pela a orla balneária, né? Tudo que é em benefício de várias pessoas acaba valorizando uma região. A gente tende a associar esses parques públicos e infraestrutura de lazer com qualidade de vida, Claro. né? Então, um dos fatores que traz ou que fomenta a valorização imobiliária é essa expectativa de qualidade de vida. E, claro, tem a ver com equipamentos urbanos de lazer, mas também tem a ver com segurança, com escola, tem a ver com, às vezes, variedade do comércio, com a capacidade de empregabilidade, né? Quanto mais informação tem naquela região, quanto mais equipamentos, tanto de trabalho como de lazer, como públicos, enfim, vai atrair pessoas. Uhum. Isso vai atrair a valorização, né? Eu acho que outro ponto também que traz, que ergue os preços dos imóveis é a situação do crédito. Disponibilidade de crédito para compra do imóvel, né? Então, se você tem uma ampla adoção, ou uma adoção ampla das pessoas, das famílias, para adquirir crédito, você tem que um aumento de demanda, né? A oferta, às vezes, é relativamente constante, porque os projetos imobiliários demoram muitos anos para ser entregues, né? E daí você tem, sei lá, onde tinha 50 famílias querendo comprar um apartamento, agora vai ter 200, né? E aí acaba que o empreendedor pode escolher quanto de desconto dar ou não dar. Ou não dar, né? Ou não exatamente. Ou até aumentar o valor. Vai elevando o valor, vai puxando tabela para cima, né? E vai puxando valorização imobiliária. Eu tive com um especialista em dados imobiliários, foi na semana retrasada, aqui em Balneário. E ele trouxe a seguinte correlação. Ele descobriu que qualidade de vida, no caso dele lá, ele mediu por IDH e mais 2 índices que eu não vou lembrar agora qual que era lá. Não tinha correlação com adensamento populacional. Uhum. Então, ou seja, não era porque uma cidade ficava com mais gente empilhada que o IDH aumentava, ou vice-versa, né? O IDH sendo precursor do adensamento, né? E ele, nessa conversa que eu tive com ele falou, olha, eu não esperava que fosse isso, eu esperava que tivesse correlação. Eu acredito que não, porque, olha, a favela é densa pra caramba. Justamente. Tem bastante gente apinhada, né? Verdade. Pois é, e não necessariamente. Só que as favelas geralmente estão em cidades que têm condições. Sim. Né? Então talvez no bairro da favela a gente não consegue verificar, né, essa subida de qualidade de vida e adensamento populacional. Mas muitas vezes as favelas estão nos grandes centros urbanos que são, talvez, no imaginário comum, onde tem emprego, né, onde tem transporte, assim por diante. Então, bem interessante esse trabalho desse pesquisador ali. Eu não lembro agora com relação a qualidade de vida e valorização imobiliária. Você faz reforma também lá no teu escritório? Sim, fazemos reformas também. E você faz de escritórios, comércios, lojas,
Residências também, né? Também, residências, lojas, tanto comercial como residencial. E você acha que o teu público é aquele público mais investidor, que ele às vezes adquire um imóvel meio derrubado, reforma e aluga de novo por um preço mais alto ou revende? Como é que é o teu público majoritário assim nas reformas? Eu tento trabalhar mais com investidores. Investidores. Eu acho que é mais simples de atender aos desejos de um investidor do que atender aos desejos lá profundos da pessoa Do morador, que vai morar do usuário. naquele imóvel. E na tua percepção, assim, o que mais eleva, o que mais traz valorização para aquele determinado imóvel dentro do escopo de reforma? Se for um apartamento, por exemplo, assim, tá com a elétrica em dia, tá com hidráulica em dia, isso é bem importante na hora de vender, porque as pessoas sempre perguntam quando vai comprar um imóvel usado, quando que foi reformado a elétrica, a hidráulica, revestimentos em bom estado, de boa qualidade, mas não necessariamente caríssimos, mas para revender aquele apartamento depois, por exemplo, é mais fácil que tenha tons neutros, que não tenha tanta personalização. Sim. Que eu não vou botar revestimentos de uma bancada na cozinha que tenha um mármore, carralho. Não, tem que ser uma coisa mais básica, porque uma bancada não valoriza um apartamento. Uhum. O que vai valorizar é o que é estruturalmente ele. A melhora dele de forma estrutural e não tão estética assim. Sim. Deixa a estética pro gosto pessoal daquele que comprar depois, né? Faz sentido, sim. Até para uma questão de poupar o dinheiro do investidor ali, porque essa parte estética é muito carinha, né? Muito cara. E não é algo que valoriza. Valoriza, verdade. Cris, pessoal, estamos chegando ao fim aqui do nosso primeiro podcast, Conexão BI. Conectamos com a Cris hoje. A Cris é uma excelente profissional, tanto para a parte de reforma, quanto para a parte de elaboração de projetos multifamiliares, prédios residenciais, comerciais. Se você tem um comércio, um restaurante que está sem um tapa ainda na parte de decoração interna, design de interiores, dá uma olhadinha lá no Submerso Lab. Cris, fala pra gente onde é que o pessoal te acha, quais são teus handles da rede social, teu telefone, teu e-mail. Então, pode me achar no Instagram, Submerso Lab, e o nosso site também, Submerso Lab, facinho, joga no Google, gente. Fantástico. A Cris é muito acessível, uma pessoa fácil de conversar, uma boa escuta ativa. Cris, fico muito grato pelo seu tempo, por você ter vindo aqui compartilhar esse momento. Eu que agradeço o convite. Seja bem-vinda aqui mais vezes, chamar a Desirê também para participar aqui. Vamos ver se ela desenrola bacana como você, assim. E é isso, acompanhe nos próximos dias e semanas os próximos episódios aqui, as próximas conexões que a Bluehin Inc. faz. Seja bem-vindo ao canal, nos falamos em breve.